Boas pessoal! Daqui a pouco casal Soriano. O que é que nós vamos fazer hoje? Hoje vamos fazer uma coisa diferente. Vamos fazer um review da nova expansão de Hearthstone. Journey to Ongoro. As dinossauros, para quem não sabe. Já foram reveladas as 135 cartas e em princípio vai ser lançado para a próxima semana. Esperamos que sim. E agora vamos fazer uns pequenos comentários acerca de cada carta, de cada classe. A grande diferença é que eu conheço as cartas, já as vi todas. Aqui a minha madame eu não vi. Agora vai ser um bocado interessante para ver a primeira reação das cartas. Pois, estou mesmo a ver como é que vai ser. Vamos lá ver. E aí vamos começar com o Druida, não é? Sim. Como tu dizes, como é que é lá? Os carninhos. Os carninhos. Vamos começar com as cartas comuns para as lendárias. Vamos lá começar. Primeiro, um custo 2/2. Gritgar adiciona aleatoriamente um monstro com mais de 5 de ataque, com 5 ou mais de ataque à tua mão. Isso pode ser de qualquer classe. Adiciona uma carta de 5 de mana. 5 de mana não, 5 de ataque. Pronto, 5 de ataque, mas pode ser de qualquer classe. 5 ou mais de ataque. Sim, mas pode ser de qualquer classe. Qualquer classe. Isso vai ser muito OP ou não, porque é um custo 2, um 2/2 e vai-te dar uma carta que até pode ser uma carta fortíssima. Pode dar-te o Ragnar, cadê o Ragnar? O Ragnar já vai sair. Pode dar a Asa da Morte. Pode dar a Asa da Morte. Que é um 12/12. É muito forte. Essa é uma carta que dá jeito para dar-te uma carta de mais tarde, praticamente. Isso deve ter sido em comemoração da Páscoa, da Páscoa. Não sei. Então, achas que implantam todos os decks? É para mim meter. Dá uma carta de Isso é uma básica. Não vai para cartas de Druida. Então não vai entrar em qualquer classe. Não, mas está em qualquer deck de Druida. Sim, porque isso pode ser utilizado de qualquer maneira, isso pode ser só tipo um começo. Pode ser um começo agressivo e dar uma carta mais tarde. A pior carta acho que pode dar é um 5 de 1. Não vai mais nada. Se quis 3 de mana. Mas ele pode estragar o jogo de outra pessoa. Sim. Completamente. Isso é uma boa carta tanto de início de jogo como de tarde. Eu vou querer que venha essa carta. Okay? Sim. Vamos para a seguinte. Um custo 3. Um 5 de 1. Gritgar. Se tu tens na mão um monstro com 5 ou mais de ataque, adapta-o. Agora, a minha namorada não sabe o que é adaptar. Como é que ele vai adaptar? É assim, o adaptar vai aparecer 3 escolhas entre 10 casos possíveis. E os 10 casos são... Já tem. Mais 3 de ataque. Mais 3 de vida. Mais 1 de ataque, mais 1 de vida. Furtividade durante um turno. Veneno. Escudo divino. Último suspiro em volta dos 2. Ui. Pode dar provocador? Provocador. Não ser alvo de feitiços e nem poderes heróicos. E Fúria dos Ventos. Ui. Fúria dos Ventos, por exemplo, para ser a última de ataque. É o último caso. É o último caso. O problema é que é um 5 de 1. A Abraham só tem de vida. Só as melhores opções praticamente era... E tinhas que tipo adaptar, tinhas que ter, por exemplo, por mais vida e depois pegar noutra casa e noutra carta e depois Fúria dos Ventos. Aí é que ia ser muito OP. O Druida não tem maneira de dar a Fúria dos Ventos. Das cartas já existentes que a gente conhece não tem. Não tem nenhuma básica para pôr, por exemplo. Não existe outra maneira. Essa também vai ser uma daquelas muito complicadas, porque uma pessoa primeiro, imagina, tens um 5 de 1, mas podes transformar num 5 de 4, tá aí? Não dá mais 3 de vida. Sim, 5 de 4. 5 de 4. 3 de mana é fortinho, sim. Um 5 de 4 para um custo de 3, aquele não custa nem 5 nem 4, ainda se custasse 4 ou 5, agora num turno de 3, logo a atacar com um 5 de 1. Forte e fez.
Vai ser Então se tiveres complicado. que o divino, é melhor do que uma já existente, que é um 3 de 1. Que os 3 de Não mana. precisas qualquer uma das opções para essa carta vai ser muito complicado. Até de ser um Imagina, qualquer que seja a classe, independentemente de qual que seja, para dar cabo dessa carta assim, em princípio não é assim que tu tens na mão qualquer carta que dê logo cabo disso. Principalmente se tu tiveres, por exemplo, escudo divino, ainda tens que dar cabo do escudo e depois é que pode matar. atacar. Acho que a pior situação de toda é se for escolher Por mana de exemplo, ataque se fosse um mago, já era mais fácil teres o heróico. o poder heróico e podes utilizar. Mas se não for, vai ser mais complicado. Portanto, E se fizer não alto contra-ataques de poderes heróicos. não Aí sei. já deixa um mago. Next. Vamos à seguinte. Poderei dar isso. Não sei. Sem Ele é bom, mas. Quer dizer, eu sei o que vem a seguir e eu sei que vai dar isso, vai ser muito usada. A minha namorada que não sabe, mas não acha que vai dar isso. Qual é a seguinte? Vá, está a dizer aqui, mas vais ver porque é. Seguinte, custo 5. Adapta. Um 5 de 4 adapta. Como já sabes, todas as maneiras de adaptar. A questão, um 5 de mana adaptar, pode ser então um 8 de 4. Um 7, um 5 de 7. Não, um 5 de 7 é forte para caralho. Ou um 6 de 5. 6 de 5 custo 5 é fodido. Acho que na prática é bom com qualquer tipo de adaptar. Ou um 5 de 4 quando vem invocadores indinhos. Essa. Sempre a opção. Eu estou pelo menos a ver que nessas cartas que nós podemos dar até agora são todas Muito fortes. para dar cabo delas vai ser. E de ver, se eu tivesse posto no meio da para Eu construir. utilizaria essa. E se eu tivesse posto era mesmo bem. Se não tiver, pá. Aceita aquelas que não 100% de meter. Eu utilizaria. Seguinte. Next. Feitiço. Dá um aliado T mais 1 de vida e mais 1 de ataque e ganha armadura igual ao seu ataque. Igual ao seu ataque de qual? Do que foi dar O que dás o feitiço de ninguém. Imagina, se tu dás. Se for por exemplo, 6 de 5, Vais pôr um 7 um 7 de 6, em 7 de 6 e ganhas 7 de armadura. Até pode tipo de monstro já ser deriva revelado. Mesmo assim 5 de ataque ou mais. Essa carta é bela carta para empatar e ainda mostra o teu monstro ainda mais forte. mostrem parece que está O bem Druid, por si. acho que o Druid vai ter um deck de bestas grandes. Eu acho que muita gente vai utilizar a Druida agora a partir de agora. Porque até agora, para mim, eu acho que, por exemplo, a Druida foi por fases. Acho que há fases que teve melhores, outras fases que teve piores. Eu acho que, por exemplo, quando eu comecei a jogar, acho que estava naquela fase que estava mais ou menos. Depois desceu. Tinhas o equipe ficador, Depois desceu. E agora está naquele. Vai que não vai, mas agora, por exemplo, vai haver um upgrade enorme na Druida. Vai ficar tipo, em relação às outras que até agora tiveram sempre mais estáveis, esta agora acho que quase que se calhar vai combater aquelas, vai ser mais forte. Acho que concordo contigo. O Druid nesse momento já tinha uns belos decks. Tinha então, o Jade Deck Druida, mais conhecido de todos, que era bem irritante. O jeito é complicado. O OTK Druida de feitiços e o OTK Druida de Cthulhu. A questão vai ser a carta principal desses dois OTKs, por isso o Jade é que fica ainda. Next! Queres ainda a segunda? Ok, vamos a seguir. Um custo de qual? Um 3 de 3. Transformas no 5-3. Ou num 5-3 com stealth. Stealth é a furtividade. Sim. Ou um 3 de 5 com pescador. É só não me pode. O Druid já tem um monstro. É melhor um 3 de 5 com pescador. É para descanso. Mas se tivesse a ganhar, um 5-3 com furtividade dá muito mais complicado para o teu oponente. Não, porque, por exemplo, 3 de vida tu consegues tirar rapidamente, seja de qualquer maneira. Agora 5 de vida não é assim tão Mas não fácil. esqueças, 3 de vida, mas ele tem um turno em furtividade, portanto não há para 3 de vida logo e já. Tem um turno, que é o turno que tu pôs, que nem sequer vais utilizar porque não lhe podes utilizar. Mas já a seguir tu utilizas. Primeiro que tu consegues matar um gajo aleatoriamente com um down.
Acho que é um bocado. Não sei. O Division tem uma carta assim parecida, que é um custo de 5 de mana, um 4-4, que pode ser um 4-4 investida ou um 4-6 pecador. Esta aqui, eu acho que o custo não sei se está bom. O custo Não é sei. bom. Ou até custo 100, que só perde um Division ainda ataca em termos de pecador. Minha constelação. Mas imagina, a outra custa o quê? 3 e é um 5 de U. Mas é Essa é um outra. 4 e é um 3-3. Essa, por exemplo, Isso é assim, isso acaba de tomar. para mim acho que deveria custar 3. Eu acho que se puxar 3 era até muito forte demais. Estava a me livrar de um pecador 3-5 e não ter 3. Não te esqueças que já existe um pecador de 4 mana que é um 3-5. E combinado com a lendária que existe, que duplica, que combina os escudos. Sim. Isso ia ser um 5 de 5, Ou então, utilidade e pecador. aquela que é combinar as duas coisas. É, exatamente. Lendária combina. Não, tu escolhes. Combina os escudos, sim? É isso? Pronto. O monstrinho é do Halloween. Agora a abóbora. Sim. Com pinça. Traz uma pinça. Outra na mão, mas eu não sei. Pronto, seguinte, não é? Next! Cogumelo mágico. Adapta os teus minions. Quais? Os que estão em jogo ou os que estão na mão? Ou em todas as situações. Essa não está revelada exatamente o que é que faz. Mas na prática deve ser os que estão em campo. Na prática. Mas adaptar em que sentido? Outra vez que calhar uma daquelas das opções. Isso é tipo o quê? Tipo um fosse um evolve. Se alguém vez transformar uns, dás um upgrade a estes. Mas ainda Essa não acho que não seja nada de especial. Não estou a ver utilizar isso. Imagina, o modo para o teu Aquela do evolve não custa 2. Não, custa. O Pior. desenvolve custa 2, que é para o controlar o teu, né? Pronto, custa 1. Custa 1 e tu consegues fazer. Mas é aleatório, tu não sabes como é que pode ser pior. E então aqui também pode ser pior. Não tu é que escolhes. Das 3 opções que tu tens, tu escolhes a que gostares mais. Mas eu não sei todos os 6 monstros que vivem. O mal dentro de necessário já não consegues matar com Flame Strike. Ok, mudar os monstros todos, por exemplo, só para pôr todos com escudo divino. É uma grande opção de caraças. Ou então todos com feridos vãs. Ou vais querer matar aquele feito. Ou então mais vida a todos. Ah, sim. Ou portador a sim. todos. Olá. Ou envenenamento a todos. Ok. Next. Ok. Uma épica. Já estamos na secção das épicas. 5 de mana. Transforma todos os 6 cristais de mana em 2 de monstros. E quando eles morrem, repara o cristal de mana. Poucas palavras, eu já vi um vídeo de ação em termos de 10 de mana. Ao usar essa carta, tu perdes 7 cristais de mana. Exatamente, tu ficas com 4 cristais de mana no próximo turno. Tu só vais conseguir ficar 7 monstros desses. E depois vai em todos os turnos voltas outra vez ter mana, né? Podes dar respostas de uma cristal de mana que queres. Não, por exemplo, imagina que tu pões 5 monstros. Desses. Ficar sem mana, praticamente. Fica sem mana, mas depois volta a fazer 1, 2, 3, 4, 5, até Sim. 10, não é? Até dar outra vez. Isso é mau, porque ficas Perdes. quase sem mana nenhuma. Mas a vantagem é quando eles voltarem a morrer, tu começas a recuperar. Quando os monstrinhos morrerem, Mas isso eu não estou a perceber, pá. assim vai ter 2 monstros 2 que têm um último suspiro. Quando morrer, dão um cristal de mana. Mas supostamente tu não vais perder o cristal de mana, tu vais recuperar a todos os turnos. Mas tu perdes. Mas o teu oponente, tu jogas isso e o teu oponente já é o Flame Strike. Joga-se que partes todos os 3 monstros. Pois, tem que recuperar outra vez. 1, Não. 2, 3. Não, ao matar os monstros todos, voltas a recuperar os cristais todos de uma vez. Sim, pronto, pá. Queres não, recuperar, isso, eu não gosto muito disso. Essa carta não deve ser muito utilizada. Por causa que é só 2-2. Isso é mais tipo para o último caso. Não me digo coisa. Existe um feitiço que custos em que envolve outras 2-2. Tem superfície nisso. Esse está superfície. Não sei muita gente utilizar isso. Não, mas a gente de repente é tudo silenciado. Oh, vamos ao seguinte. Um custo 7, um 5-3. Stats é fraco.
Último suspiro. Invoca um minion que está na tua mão com 5 ou mais de ataque. Uma anaconda. Uma anaconda. Imagina quando esse monstro morrer, pega no teu mão e mate o Asa da Morte. Ele põe. Não, quando ele morrer, ele tira o monstro do teu mão com mais de 5 de ataque e mata em conta. Ah, tem que ser o teu mão. Sim. Ok. Imagina ter Da Asa guerra da Morte. aleatória. É aleatório. Do teu mão. Pode ser mais de 5 de ataque. E Asa da Morte do nada em conta. O custo até acho que está bom. Só por causa do efeito que consegue fazer. Sim. Se fosse um 5-3 e está a custar 7. É pá, se tiver boas opções quando for sair Sim, o monstro. essa carta aí tem que ser. Só se pode escolher em relação ao resto, quando tu fizeres o resto. Isso é muito situação. Em termos de situações, que essa carta é boa. Também. Agora vamos à primeira lendária. A única lendária. A Retron Quest lendária. Vamos à lendária do Druida. Um custo 10. Um doce. Isso parece ser tipo a Asa da Morte. Então, os mesmos 6 causas da morte, exceto o efeito dele é diferente. Tu tirantes. Não consegue ser alvo de feitiços. Nem poderes heróicos. Só, se jogar esse monstro, não há alvinha para ninguém e não CP para ninguém. Oh, God. Mas esse monstro só podes matar de outra maneira. Mas o problema desse monstro, para mim, é se gastar a tua mana toda para conseguir Não, explorar. esta carta vai ser daquelas cartas muito complicadas. Mas nem sai da Anaconda. Esse monstro, de nada. Ficas a achar de né? Eu estou com carta muito. Eu acho que essa, por exemplo, essa carta vai ser uma das que muita gente vai utilizar. Isso é, em termos de aleatório, essa carta é muito forte, tá? Agora Eu utilizaria essa. Agora vais descobrir o quest. Pode dar cabo disso, né? Pronto, eu sei. Pá, se a favor, tu reparaste que as cartas todas são fortíssimas em termos de ataque. Vais ver porque é. O quest invoca 5 monstros com 5 ou mais de ataque. Sim. Ok, tu viste as 7 cartas agora mais 5 de ataque para custo até. Quando tu tiveres o quest. Mas evoca de onde? De baralho? Oh, diz invocar. Pode ser quando tu jogas um monstro para comp ou multiplicas. Não, eu estou a responder muito. Isso vai evocar 5 mínimos. Não. A missão é jogar 5 monstros com 5 ou mais de ataque. Para teres uma recompensa. Uma lendária chamada Barnabas. Então isso ativa depois de ter jogado 5 cartas com mais de 5 ataques. Sim, tu tens de jogar isso no torneio, não é claro? Uma coisa que não lhe desconhece. Não, só podes jogar isso quando tu jogares os 5 de ataque para ser Não. ativada. Tens de jogar primeiro o quest. Isso é um feitiço. É um espaço Um feitiço. segredo. É um espaço secreto, tá? Mas Tens de explicar, não é? Não ninguém percebe. Tens de jogar primeiro no torneio. E depois é que tens de fazer a missão Não, às de vezes já tem que pôr, não, tens de explicar. No torneio jogas, E depois tens já medidas de depois tempo aqui fazer aqui. vais com 5, 3 cartas com 5 ou mais de ataque para aquilo fazer efeito. E passado 5 cartas com 5 ou mais de ataque, aquilo Não funciona. Não é? Pus lá, vai aparecer assim. Não, tens de coisa- explicar, não é? Senão ninguém percebe. Mas há uma coisa que precisas saber. Mas alteram. Qual é esse Barnabas? Já vou deixar a seguir. Mas precisas saber no final. Essa carta aparece sempre no começo da tua mão. Os quests aparecem sempre no começo da tua mão. Sim. Não. Imagina, tens as 3 opções. Sim. Independentemente do que tens de ter baralho, ela vai estar sempre como primeira opção de todas aqui. Mas eu posso tirá-la. Vou não sei. Mas se tu tirares, ela volta a aparecer. Ok. Por isso. É uma não- boa coisa para saber. Mas é bom. É costume. Agora é aí que vais fazer. É o que é? A lendária. Há um custo de mana. É um 10. Um 8-8. Glitgar reduz os monstros de deck tudo para 0. Eu já dá muito bem voltar ao seu custo inicial. Quanto vês? Fica de vez. Imagina a da monstro da que está 0. Imagina a nova lendária dele que está 0.
Isso é muito coisa, não é? Isso não devia ser tipo um custo de 10? Não, todos os feitiços dos quais são custo 100. Não, porque tipo, tu vais reduzir as tuas cartas. Isso é aquela carta São que todos os isso é monstros. aquela outra carta que o outro diz que ia invocar, Sim. certo? É. Mas tu podes. Não invocar, não. Vai para a tua mão. Para os Mas tu vossos. podes lhe pôr sem ser por invocar na outra carta. Sem ser a partir da outra carta tu podes a jogar sem ser a partir da outra carta. Não, aquele feitiço. Sem ser aquele feitiço, tu podes jogar esta carta sem ser a partir daquele feitiço. Não, Ela a única maneira para fazer essa carta é jogar aquele feitiço. E fazer Não. a missão de feitiço. Mas. E tu ganhas para a tua mão. Não existe outra maneira. Para mim devia ser para aí um 10. Agora uma Um missão de... 5. Não. Muito forte. Achas muito forte. Agora pensa um bocado. Ele vai meter todos os monstros. Ele vai pôr os monstros todos a zero. Atenção. É que, por exemplo, é que se pusesse tudo a zero e depois, quando morresse, voltasse ao custo inicial, aí percebia-se. Mas agora, por exemplo, vai jogar isto, é um 5, 8 de 8. E ainda por cima, para além disso, para além de ser um 8 de 8 com um custo de 5, vai reduzir definitivamente os teus monstros a zero. Mas atenção, não é os que estão na tua mão. É os que estão no deck. Whatever. Imagina se seja as almas da morte e o Whatever. não vão ser reduzidos. Não interessa, não deixa de ser muito OP. Mas agora imagina. Então, esta carta é que está a zero e justamente com uma carta que existe no Derida. Vamos lá ver aqui esse sitezinho que eu tenho para pesquisar as minhas cartas. Derida, fiz 5 de mana. Oi? O que é isso para as cartas? Falta normal. É 5. Não, desculpem. É 6 de mana. Devia tirar da opção do açúcar. Está aqui. Grito de guerra. Escolhe um amigo Para tornar-se para a cópia dele. e Cria. invoca uma cópia dele. Então imagina. Este gandalhão, nosso amiguinho, é uma fera. Imagina, um custo 0, 12, 12, manda aquele 5, 5 e invoca mais 8, 12, 12. Ficas com 2, 12, 12. Ninguém vai conseguir dar cabo disso. É assim. Isso é um jogo que não Esse deck vai ter que ter muito sentido para dar cabo. A questão pode ter agora muitas cartas de envenenamento. Não esqueças que é um adapt. Ok, Pode mas dar por exemplo, envenenamento. quem é que vai conseguir dar cabo? Já um já é difícil, imagina dar cabo de 2, 12, 12. Eu só conheço. Ninguém consegue. Das cartas que vão usar isso aí, eu só estou vendo agora uma clave que trata disso bem. O Paladin. Por exemplo, o que saiu antes era o Jade, que estavam todos a utilizar o Jade. Ainda existe. Eu não sei se vão tirar ou não. Não vão. Não. É para sempre, já. Não temos um one, tens ainda. Já é super difícil dar cabo daquilo. Seja para um jogador bom, um jogador mau, com bom baralho, mau baralho, aquilo, quando a gente tem um começo forte, aquilo esquece. Uma pessoa primeiro que dê cabo daquilo já é um penaco. Imagina aqui. Isso Imagina, 2, 12, 12. Então 3, 12, 12 e 2, 5, 5. O outro ainda tem mais da cópia daquele outro monstro. E não, o Barnes sim, por isso não vai estar. Não é fácil. O Barnes não, pera. Mandar para publicar o que vai ser, tá, nossa. O único que consegue tratar desse monstro é o Paladin. Com os seus monstros. Põe-lhe um de ataque. Os seus monstros. Os feitiços de um de vida que acertam todos os alvos, brindeiros. Logo a seguir com consagrar, para não pode ser. Ou então com o outro monstro que mete os braços a 3-3. Mas esse agora acho que vai sair. Acho que esse com os monstros a 3-3 vai sair. Agora não sei o que vão andar nesse momento. Não sei. Mas pronto. Então, o que é que achas de Driga? O tema dele é bestas grandes. E grande mesmo. Estou a ver que agora muita gente vai começar a utilizar mais o druida que seja as outras classes. E não viste as outras cartas? Eu não vi ainda as outras cartas, mas pelo menos só por agora, pelas cartas que a gente viu até agora, pelo vídeo que nós fizemos, acho que para mim. Eu só sei, eu acho que quando eu for contra um druida é ver sempre testar quando eu conseguir fazer o quest. É ver rezar, que eu já saquei todas as cartas enormes
Jack para estar na mão, para não poder jogar. Pode ser muito complicado. Então imagina. Eu acho que é sempre a fazer isso. Liverpool mais anda morto no Jack. E Liverpool, aquela carta lendária de que os 7 monos, um 4-6 focador, que compra um relógio, uma fera e um dragão. Sendo um milhar. Hã? São focador, é. Tanto casa de amor, é o único dragão que vai estar garantida, mano. Quando ele puxa o eu acho que essa classe está. Foi do 8 para 80, foi mesmo para matar. Ainda precisamos de qual? Vê-se como. Por exemplo, eu acho que, por exemplo, em comparação com outras cartas de piada, outras classes, não interessa. Eles reduziram muito o valor delas, tanto em termos de mana como de vida. E elas, em relação a isso, quase que nem valia ter porque eles diziam que era OP e tudo mais, e por exemplo, em comparação até quase que nem era OP na altura, mesmo com as cartas que nem eram tão fortes, em comparação com isso. Isso aqui é que está OP. Pá, isso vai-se falar de jeito. Eu acho que sei. Eu acho que sei. Agora, por exemplo, agora o jade faz sentido. Porque agora o jade vai conseguir dar mais resposta. O Jade consegue jogar com isso também. Ele não serve para o nível que são os Jades de mais tipo de ataque. Quer dizer, dá para complementar o jade com isso. O quase dá como complementar com o Jade já. Quer dizer, tu podes pôr cartas de jade para pôr 1, 2, 3, 4, 5, 7. Quando chegar a partir do 100, o Jade de 100 vai começar a descontar a quest. O quest diz. Então, mas isso. Summon. Summon significa invocado. Pode ser invocado por feitiço, invocado por cópia ou invocado por jogar da mão para o deck. Então, quer dizer, até mesmo o teu boneco pode não ser só feitiço, pode usar a carta que invoca na mesma do jade. Sim? Isso vai ser muito. Imagina, quer dizer, isso é pior ainda. Mas o que é pior ainda? Sabes o que é juntar o jade com isso? É que não é fácil. Sabe o que é pior? Eu estou pensando no deck de férias. Tudo só por dizer com isso. Só para ser engraçado. Eu tenho uma asa de amor. E mesmo que eu tiver perdido na hora, ele vai ser um belo combo. Talvez tão querida carta de vida de instant mana. Ou invoca um jato. Ou shuffle 3 do mesmo tipo de carta. Sim, sim. Combinado. Monstros gerais. Tirar o Dorida aqui. Isso é que é dos textos. Espera aí um bocadinho. Está mais fácil de explicar. Onde é que ele está? Está aqui. Combinado com este amiguinho aqui. A questão é, só tens 2 cartas na mão, estás em fatiga e jogas a jogar. Jogas aquela carta por mais 3. Não, peraí, tens por 3 nisso. Eu não sei se isso vai ser bom, por exemplo, o pessoal que vai começar a jogar com isso vai querer começar a jogar com isso em arrancado. Pois o pessoal que vai querer jogar em arrancado já não vai ter assim tanta facilidade. Essa jogada é mesmo. Mas não está a dizer, agora é que o jato é que vai perder um bocado do seu valor. Vai perder porque vai perder o gasto de virar o grito de guerra. Não é só por isso, é porque agora é que o pessoal vai começar a conseguir dar resposta. Até agora não é assim tão fácil dar rabo de um monstro de jato. Sim. É só, praticamente quem conseguia tratar de jato era mesmo o paladin com aquela combinação de pôr tudo em vídeo e depois matar tudo uma vez. Ou então por isso que o feitiço que este 8 mana matar tudo. Mesmo assim não conseguia aguentar no entanto de cada 8 mana. O paladin consegue fazer com 6 ou 4 mana. Não sei dizer. Pronto, e tu? Qual é a última opinião tua acerca desta... O Druida vai ser uma 10. Essa conclusão final. É só isso, é bom. Vai ser uma 10. Vamos ver como é que vai dar. Bem pessoal, Druida feito. Vemos no próximo vídeo sobre a próxima classe. Força aí! Não se esqueçam de se inscrever no canal, meter muitos likes e deixar as vossas opiniões aqui em baixo sobre o que é que acham. E ajudem-nos a divulgar o nosso canal. Eu também. Tchau! Tchau!